Vamos para a nossa sexta aula. Gente, eu tava aqui dando uma olhada na playlist e a gente já falou de tantos assuntos, né? Eu fico aqui pensando como que tá formando os textos por aí. Quem quiser comentar aqui como é que tá sendo o processo, qual foi a sua aula favorita até o momento e aonde vocês estão escrevendo esses textos, né? Se é um caderno, se é folhas, enfim. Me conta aqui que eu sou muito curiosa e eu gosto muito de saber desses processos por aí também. E assim, tudo na vida é bem sincronizado, né? Semana passada eu estava num momento assim de querendo entrar numa crise de ansiedade, enfim, estava num momento de uma baixa vibração. E eu sempre gosto de ficar navegando ali pelo Pensador, né? Não sei se vocês conhecem o site do Pensador, onde tem todos os autores estão reunidos, tem trechos, tem crônicas, tem poemas, enfim. Tem um monte de coisa lá, inclusive tem trechos do meu livro lá também, vou deixar aqui no box de descrição pra vocês. Mas enfim, eu gosto muito de ficar por lá, pra navegar por lá, porque eu sinto assim que sempre vem um start por ali, sabe? E não foi diferente dessa vez. Eu tava procurando alguns. Eu fiquei muito na dúvida de qual eu queria, na verdade, eu queria trazer um autor essa semana aqui pra aula, e eu fiquei na dúvida entre três. E aí, né, pesquisando sobre eles e tal ali, me deparei com um texto que eu falei, não, vai ser este texto. Então, a aula de hoje vai ser o seguinte, eu vou ler esse texto pra vocês, depois eu vou falar de quem é e tudo mais, e aí vocês vão escrever o texto de vocês a partir dos sentimentos que vai brotar quando vocês ouviram esse texto aqui. E ele tem tudo a ver com o que eu tava passando, e eu tenho certeza que também vai ajudar vocês aí de alguma forma. Então, vamos para o texto. Eu até peguei aqui o meu tablet para ler, tá? Porque ele é um textinho mais longo. Então, o texto que eu escolhi ele chama Tempo Certo e ele diz o seguinte: de uma coisa podemos ter certeza, de nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem ao seu tempo, dentro do prazo que foi-lhe previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente. Temo pressa em tudo e aí acontecem os atropelos do destino. Aquela situação que você mesmo provoca, por pura ansiedade de não aguardar o tempo certo. Mas alguém poderia dizer, qual é esse tempo certo? Bom, basta observar os sinais. Quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até sua vida, pequenas manifestações do cotidiano irão enviar sinais indicando o caminho certo. Pode ser uma palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer. Mas, com certeza, o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, diante da situação ou da pessoa certa. Basta você acreditar que nada acontece por acaso. Talvez por isso que você esteja agora lendo essas linhas. Tente observar melhor o que está em sua volta. Com certeza, alguns desses sinais já estão por perto e você não notou ainda. Lembre-se que o universo sempre conspira ao seu favor quando você possui um objetivo claro e uma disponibilidade de crescimento. Paulo Coelho. Esse texto falou comigo tão diretamente, né, naquele momento ali que eu estava passando da semana, e realmente, né, eu tenho uma grande dificuldade de ter paciência com as coisas, assim, de esperar elas acontecerem, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, eu tô sempre ativa, né, eu quero ali colocar os meus projetos em prática, viver as coisas que eu quero, fazer as viagens que eu quero, mas nem sempre o querer é o momento, né, aí a gente tem que sempre acreditar e confiar que as coisas que é para acontecer com a gente vai chegar no seu momento. E assim, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, se ele me abraçou tanto, eu tenho certeza que ele pode abraçar outras pessoas também. Por que não abordar ele na oficina, né? E então a proposta da dinâmica da aula de hoje é você o exalar desse texto, o que ele provoca em você? Se você está passando por uma situação parecida, se você já passou, enfim, deixe esse texto te abraçar que você vai conseguir colocar as palavras no papel. Se você quiser ler ele, né, de novo, é só você entrar lá no site do Pensador, colocar
Tempo Certo, Paulo Coelho, que aí você vai conseguir ler lá, tá? Porque ele é um texto um pouquinho mais longo, aí se você quiser ler alguns trechinhos e refletir para ir escrevendo, né? Eu vou deixar minha dica aqui. Mas eu acho que eu vou pesquisar lá para vocês e já vou deixar o link direto aqui no box de descrição, porque assim fica mais fácil para vocês, tá? Então é isso, gente. Essa aula, eu gostei tanto, assim, de ter encontrado esse texto, que eu espero também que vocês consigam se encontrar através dele e das palavras que vão sair aí. Ai, tô muito feliz que a gente já tá na 6ª aula e tá fluindo tão bem, né? São as pequenas coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que, sabe, ver sentido nelas. Porque às vezes a gente fica muito cego em um objetivo e a gente acaba perdendo as coisas que a vida vai nos presenteando, né? Então essa aula é mesmo para um despertar, porque às vezes a gente precisa ser puxado de volta, né? Às vezes a gente fica devaneando tanto e às vezes como um vídeo desse puxa a gente de volta pra gente poder respirar e falar, calma, as coisas vão acontecer. E se não acontecer é porque outras coisas lindas vão vir. A gente tem que acreditar nisso aí também. Então é isso, eu espero que vocês escrevam textos lindos e se quiserem compartilharem aqui, eu vou amar ler. Então, um beijo e a gente se lê, se inscreve na próxima aula.